Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Will, Renato, bem-vindos. Hoje a gente começa mais primeiro, na verdade, episódio, do Café com RH. Bem-vinda, Vi. Maravilha. E a ideia é que a gente faça um bate-papo aí semanal, aqui no Instagram, com duas coisas que eu gosto muito de falar. Né? Uma é café, uma paixão já há muito tempo, e a outra é RH. Então, um espaço para a gente trocar ideias, enfim, sem muitos formatos. Né? A ideia é a gente fazer um bate-papo mais livre, tirar algumas dúvidas, enfim, de vez em quando receber pessoas. Né? A ideia é que a gente faça um bate-papo aí sem amarras. Bom dia, Dani. Boa, Will. Já está com café aqui, eu também já estou com o meu. Hoje, mais tradicional aí, coado, é um grão arábica, enfim, mas a ideia é que a gente umas ideias, sobre grãos, enfim, e RH, beleza? Bom, acho que nesse primeiro episódio, quando a gente fala aqui do RH, a ideia é que a gente converse então um pouco sobre o que eu já venho discutindo aí algumas semanas, né, nas redes sociais, que é o recrutamento e seleção. Tá? A gente conversar um pouco sobre as novas estratégias de recrutamento, o que as empresas têm feito, que tem dado certo, aquilo que de fato a gente pode melhorar, né, o porquê que tanta coisa mudou aí nos últimos anos, quando a gente fala em recrutamento, e, enfim, também abrir um espaço aí para dúvidas, né? Fiquem à vontade para escrever, para comentar. Quando a gente faz uma evolução histórica, né, do recrutamento, lá atrás, muitos séculos atrás, a gente começa a ver no Império Romano a necessidade a partir do momento que ele cresce, né, existe uma necessidade de você recrutar mais pessoas, né, para que essa expansão ela possa continuar. Então, o recrutamento ele começa lá atrás. E aí, a partir daquele momento, é que, de fato, se começa a olhar para as pessoas e buscar um conjunto de características, de elementos que permitem que elas possam fazer aquela atividade que é proposta ali. No caso do Império Romano, lá atrás, né, guardar as cidades, guiar, enfim. Quando a gente faz, né, passando aí mais de 2.000 anos para frente, quando a gente chega, né, a partir principalmente depois da Revolução Industrial, a gente tem uma crescente demanda por mão de obra especializada. Porque até então, basicamente, antes da Revolução Industrial, todo o nosso modo de produção era um modo artesanal. Né? Você tinha ali as corporações de ofício, todas as atividades eram artesanais. A partir daquele momento, a gente passa a ter, então, uma escalada muito grande de mão de obra, né? Uma necessidade muito grande de mão de obra, uma padronização num primeiro momento. Somado a isso, né, também a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tudo isso adiciona aí novas camadas, novas demandas para recrutamento. Quando a gente vem, né, mais recentemente aí nas últimas décadas, a gente ainda traz muito da carga, né, desses períodos históricos, em que de fato a gente contratava, né, o que a gente chama da mão de obra, né, porque os trabalhos eram muito operacionais. O que a gente estava contratando das pessoas
era de fato uma capacidade de produção ligada a uma atividade motora física, né? A gente, em pouquíssimos casos, contratava o intelecto de alguém, né? Conhecimento. Hoje, o mundo atual é completamente diferente. Né? A maioria das empresas, pelo menos nos grandes centros, a gente está muito mais preocupado em contratar capacidade de aprendizado, de desenvolvimento, né? Novas habilidades, questões que estão ligadas muito mais ao cérebro, né, do que propriamente à força física. Tá? Nesse sentido, é que eu vejo uma grande transformação no recrutamento. Esse é um dos motivos, né? Porque tudo aquilo que a gente fazia, né, nas últimas décadas estava muito ligado a essa necessidade de contratar um perfil muito operacional, né? Atividades muito ligadas à mão de obra. Quando a gente passa por esse período de transição, passa por uma sociedade de produção, por uma sociedade da informação, do conhecimento, a gente tem uma mudança de perfil no profissional e a área de RH, talent acquisition, enfim, a gente vai discutir aí ao longo das próximas lives uma série de nomenclaturas, né, de subsistemas que foram surgindo aí nos últimos anos. Mas quando a gente olha para isso, a gente percebe que o processo ele precisa se transformar, adaptar à realidade que hoje a gente vive. E aqui tem um ponto importante. Já tem alguns anos, mas acho que isso hoje é bastante evidente, mais evidente já era algum tempo atrás, é que não dá mais para a gente ter receita de bolo, né? A gente não tem mais uma fórmula mágica que funcione em 100% dos casos. Né? O que a gente vai ter é entender a necessidade de cada uma das realidades e, a partir dessa leitura, desse diagnóstico, a gente vai compor, então, uma estratégia e uma execução para preencher aquelas vagas. Né? Lembrando que as realidades, mais que a gente tenha questões macro, né? Questões de ambiente, questões de tecnologia que de alguma forma influenciam todos nós, cada realidade organizacional é única. Né? E aí, quando a gente for olhar para essa realidade, a gente tem que entender quais são as ferramentas, quais são as tecnologias, quais são os processos que melhor se adequam àquela realidade. Né? Nem sempre vai fazer sentido a gente fazer todo um processo que seja virtual, ou que seja digital. Né? Embora cada vez mais a gente tenha processos digitais em áreas que até alguns anos atrás a gente não pensaria. Né? Recentemente, ano passado, por exemplo, acompanhei um processo de uma empresa na área de agro, né? Negócio muito forte, usina, alta, enfim, e eles fizeram um processo seletivo para um nível bastante operacional. Estamos falando aí com pessoas que tinham no máximo ensino médio completo, né? A maioria delas ensino fundamental. E esse processo foi digital. Né? Então, mas é difícil? Você precisa instruir, você precisa capacitar as pessoas, né? Não sempre, né? Uma coisa que aconteceu que foi bem interessante, pode falar, mas essa pessoa não tem, às vezes, a facilidade de acessar redes sociais, entre aspas. Boa parte delas já estava, pelo menos, no Facebook. Né? Muitas tinham os seus contas aqui no Instagram, LinkedIn, muito pouco, é verdade.
mas não era o público, não era a rede para a gente procurar. Né? Para procurar aquele público, a gente procurou em outras redes sociais, como o Facebook, por exemplo, né? Divulgou nessas redes, divulgou nas localidades, né? Fez uma divulgação ali centrada na região, né? E todo o processo seletivo começou de forma digital. Ao invés da pessoa entregar o currículo na fazenda, enfim, ali no local que ele ia trabalhar, como normalmente se faz, ele enviou o currículo através de um portal. Como é que ele fez isso se ele não tem essa fluência digital? Ele não tem, mas o filho tem, mas a irmã. Então, há formas da gente digitalizar, né, e trazer para uma experiência mais digital, mesmo pessoas que nem sempre têm essa fluência digital. Então, acho que esse é um ponto importante, e esse é um exemplo, mas, enfim, há tantos outros aí que a gente poderia falar. Quando a gente pensa numa realidade, por exemplo, mais próxima a São Paulo, aos grandes centros, enfim, esse processo de divulgação e de candidatura, ele já é mais facilitado através das redes sociais. Né? A gente já consegue, muitas vezes, trazer as pessoas através de um processo totalmente digital. Diferente do que a gente fazia até alguns anos atrás. Né? Quando a gente pensava, alguns anos atrás, divulgava uma vaga, né? E aí, enfim, muitos anos atrás a gente divulgava em jornal, depois começou a aparecer os job boards, né? Os portais de vagas, em que você anunciava ali, as pessoas enviavam seus currículos, aí tem um monte, né? Vários deles ainda em atividade hoje. E esses primeiros portais de vaga foram, na verdade, os responsáveis por iniciar no processo de recrutamento a digitalização de todo o processo. Então, eles começam a receber, começam a formar um grande banco de currículos, né? E as empresas contratam, então, esses serviços para acessar os currículos que lá existiam. Né? E isso começa durante a década ali do início dos anos 2000, final da década de 90, início dos anos 2000, depois até aí basicamente 2010. Tá? Eu diria que esse era um meio bastante seguro de você acessar algumas vagas, principalmente vagas de nível mais operacional, até ali um nível técnico, médio. Né? Óbvio que as posições de nível estratégico, elas sempre tiveram nas mãos do recrutamento interno das próprias organizações ou na mão de headhunters, de empresas especializadas nesse tipo de seleção. E a gente vai falar também um pouquinho em outras lives, né? Quando a gente contrata esse tipo de serviço, né? Quando faz sentido ter uma empresa especializada para recrutar, ou quando a gente de fato faz isso internamente. Tá? A grande questão é que com esses job boards, começa a ter no recrutamento, a gente começa a ter uma demanda muito grande de triagem de currículo. Porque antes disso, como é que os currículos chegavam? Né? Esses currículos chegavam de forma física. Então, ou alguém enviava uma carta, ou era recebido na empresa, né? Passava ali na frente, entregava. Então, quando era manual, você tinha uma limitação da quantidade de currículos que chegavam, um limite muito menor. Né? A partir do momento que você tem isso virtualmente, ainda que via e-mail ali, acessando um banco de dados, você passa a ter um número de candidatos para uma determinada vaga muito grande, muito maior. E você tem mais pessoas podendo acessar aquela vaga, o que anteriormente você não tinha. E aqui eu diria que nasce o primeiro
desafio, talvez, um dos desafios mais importantes do recrutamento digital, que é a triagem dos currículos. Como é que eu começo a triar, então, uma quantidade que às vezes é gigantesca, milhares, dezenas de milhares de currículos, né? Ou perfis, enfim, hoje a gente já tem uma discussão se a gente, de fato, se faz sentido triar currículos, ou se a gente vai passar a olhar para outras características, que não aquelas de formação, experiência, então, no currículo. Se a capacidade de aprendizado, flexibilidade cognitiva, enfim, hoje é tão crítico, aliás, uma das competências adotadas pelo Fórum Econômico Mundial como uma das principais competências aí para a próxima década, né? Isso a gente não aprende na escola, na universidade, não é uma competência que a gente consegue avaliar no currículo, né? Você não vai ler lá, eu tenho flexibilidade cognitiva, e você fica, mas e aí? Eu avalio isso como? A gente não avalia isso no currículo. Você consegue avaliar através de acesso, você consegue avaliar através de entrevista, de dinâmica, outras formas, mas não é no currículo que a gente avalia. Mas ainda assim, pensando na análise de currículos, quando a gente tem esse aumento significativo na demanda de análise, a gente começa a ter uma sobrecarga muito grande naqueles profissionais que triavam. Porque você imagina que você tenha uma vaga e você tem 2.000, 3.000 currículos. Né? É humanamente impossível você triar 3.000 currículos, 2.000 currículos, ou, dependendo de processos hoje, processos de estágio, de trainee de grandes empresas, são mais concorridos do que curso de medicina, que você tem ali 18, 9, 10 mil pessoas por vaga. Né? Então, você imagina que alguém vai ficar lendo e triando 10.000. Não vai. É insano, não é possível. Bom, o que a tecnologia faz e nos ajuda? Hoje, fazer essa triagem de forma automática. Então, eu consigo parametrizar um software, né, que a gente chama de ATS, Applicant Track System, né, é uma ferramenta, e aí tem várias, né, vou ficar aqui falando de uma ou outra, tem várias, dezenas delas no mercado, né, produção 100% nacional, outras ferramentas já internacionais, algumas de grandes empresas, outras menores, startups, enfim, tem de tudo nesse mercado. Mas essas ferramentas, elas começam a ajudar a gente nessa triagem, né? a fazer uma triagem muito mais assertiva e acelerada dos currículos. E quando você tem muitos currículos, com essas quantidades que eu comentei, é impossível, você não vai ler. Nem eu, nem quem já trabalhou com isso sabe, não vai ler. Né? O que a gente faz é dar ali uma passada de olho naquele documento e verificar se alguma coisa chama atenção para uma análise. Né? A gente vai triando. Você começa com um monte, olha ali, tria, fala, isso aqui, esses vale uma análise um pouco mais apurada, esses aqui não faz o menor sentido, está fora. Só que tudo isso quando a gente faz esse tipo de análise, a gente está sujeito primeiro ao famoso viés, né? E o viés muda de recrutador para recrutador. Então, se eu tenho muitos profissionais, se eu tenho muitos recrutadores ali, cada um vai, por mais que eu tenha que estabelecer critérios objetivos, cada recrutador vai analisar conforme conforme o seu viés. Então, aqui já é um ponto de bastante cuidado, né, quando a gente faz isso manualmente. O segundo é porque a capacidade que a gente tem de analisar os mesmos itens em centenas, milhares de documentos também diminui a partir do momento que eu avanço nessa análise. Então, a probabilidade de eu avaliar melhor os primeiros currículos é muito maior do que aqueles que estão
lá para o final da fila. Né? O primeiro eu leio de um jeito, o segundo, o 10º, quando eu estiver no 100º currículo. Então, tudo isso dificultava, né, esse processo de seleção ele ser de fato assertivo. O que o ATS faz é fazer uma leitura muito mais objetiva dos currículos. Né? Então, a gente determina ali quais são os critérios que precisam ser observados e, a partir desses critérios, o software classifica de forma objetiva cada um deles. A gente não tem mais uma análise subjetiva. Só o viés que pode acontecer aqui é o viés do programador. Isso a gente não consegue eliminar por completo. Reduz e reduz muito. Mas, ainda assim, eu diria que é quase impossível você eliminar 100%. Mas já conhecer o seu viés é uma grande vantagem. Quando a gente olha, então, para essa ferramenta, o que vai fazer é ajudar a gente a triar isso de forma muito mais efetiva do que, de fato, antes ocorria. E aqui, eu acho que já a gente fazer um papo mais rápido, não vou ficar me alongando muito, mas eu acho que aqui cabe uma pausa para a gente, na verdade, uma ponte, né, o que eu quero destacar dessa conversa, que é a mudança de um perfil de recrutador muito operacional, focado nos processos, então nas entrevistas, nas dinâmicas, na divulgação da vaga, na triagem de currículo, né? Para um perfil de profissional no recrutamento que vai cuidar da experiência do candidato, da experiência das pessoas ao longo de toda a jornada. Né? Uma experiência negativa, algumas pesquisas apontam que uma experiência negativa na jornada, ela pode levar o índice a um índice de rejeição, né? Se você imaginar que o candidato ao final daquele processo e ele teve uma experiência ruim, de cada 10, 9 desistem ao longo do processo. Né? Mas tem muita... tem o Brasil, por exemplo, é um país que hoje tem um número de desemprego altíssimo. É verdade. Mas os talentos, pelas pessoas de alta performance, raramente ficam desempregadas. Pouco tempo passam desempregadas. Portanto, se você está brigando pelos talentos, né, cuide da experiência. É muito mais do que simplesmente analisar cuidar do processo. Né? O candidato passa a ser o centro daquele processo seletivo e a gente precisa mensurar e entender como ele se comporta ao longo do processo seletivo para fazer os ajustes. Porque às vezes o processo precisa ser vivo, não é algo estático que você desenha, coloca e vida segue. Pelo contrário, a gente precisa estar continuando, de forma continuada, olhando para esse processo e entendendo que, de fato, está dando certo, né, naquele processo que precisa ser modificado. Hoje, se você, por exemplo, em termos de candidatura, quando a gente cuida dessa experiência, né, antigamente, se a gente olhar para candidaturas, as vagas, né, o preenchimento de uma vaga, das informações básicas, os candidatos quando demoravam um pouco, demoravam 15 minutos. A maioria demorava meia hora, 45 minutos para inserir todas as informações para uma primeira análise. Hoje, na minha experiência, esse tempo não pode ser maior do que 3 minutos. E a gente tem tecnologia, a gente tem processo, a gente tem ferramenta para fazer qualquer candidato inserir as informações essenciais do processo seletivo para uma primeira análise em até 3 minutos. Se a gente transfere dinheiro, a gente compra, se a gente consome qualquer coisa em questão de segundos, não faz o menor sentido a gente demorar 40 minutos, uma hora para se candidatar numa vaga que a gente nem sabe, né, se
se vai ter fit. Essa primeira triagem ela precisa ser muito rápida. Né? E a gente consegue fazer isso com tecnologia e olhando para a experiência do candidato. Então, acho que esse é o ponto principal da mensagem que eu queria deixar, né? Dessa mudança do antigo recrutamento para o novo, para esse recrutamento digital pensado na experiência do candidato e não no processo. Sempre passa a ser o candidato e não a empresa. Né? O dono desse processo, o owner dele, é o candidato. Não é mais o RH, não é o recrutador, tá? É o talento. Porque essa é a guerra que a gente vive. Né? Não é mais uma briga, muitas vezes nem mais local. Hoje a gente já tem algumas empresas que disputam talento em nível global. E aí não faz sentido a gente ficar limitado às amarras físicas ou de geolocalização. Acho que essa era a ideia principal para a gente bater um papo aqui, conversar, enfim. Acho que já falei bastante e fico aberto aí a dúvidas, enfim, comentários. Quem quiser, fica à vontade aí para escrever. Estou à disposição. Valeu, Will. Obrigado. Valeu, Renato. Maravilha. Valeu. A ideia é que a gente faça mais interações, né? Falando um pouco sobre as oportunidades profissionais de recrutamento. Cara, acho que tem várias aí para a gente conversar, a gente vai explorar nas lives, né? De forma geral, o mercado ele se transformou bastante. Né? O que a gente vê de oportunidade, as empresas de hunting, né? Tem bastante vagas, se a gente olhar aí, tem sempre o processo seletivo aberto para as grandes empresas, né? Albert Half, Thomas Case, Korn Ferry, enfim, essas grandes têm sempre o processo seletivo aberto, então é um caminho tradicional, mas ainda assim um caminho bastante seguro, né? Empresas com ótimas metodologias, know-how de mercado, enfim, então esse é um caminho. Quando a gente pensa, o outro caminho tradicional é o da empresa, né? Então, entrar e fazer um trabalho de recrutamento interno, talent acquisition, né? E eu acho que o que surge nos últimos anos, né? Através aí da ideia dos marketplaces e da própria uberização, né? É um trabalho mais autônomo desses recrutadores. Isso a gente tem visto bastante. No Brasil tem pelo menos 3, 4 plataformas grandes voltadas para recrutamento e seleção. Então, o que fazem essas plataformas? Conectam oferta e demanda, assim como fez Uber, assim, faz qualquer marketplace que a gente tem hoje no mercado. Né? Eles conectam uma demanda de empresas, né, que buscam profissionais, mas que não têm uma demanda frequente, recorrente, para contratar essas pessoas em tempo integral. Né? Então, o que elas fazem? Recorrem a esse marketplace, a empresa coloca ali uma vaga, né? Essa vaga fica disponível para 4, 5 recrutadores, depende muito do perfil da empresa, né? Da vaga, da proposta desse recrutador autônomo, digamos assim, né?
e ele então passa a trabalhar para aquela vaga. Tá? E aí você consegue fazer um giro, né? Você consegue criar ali uma oportunidade, né? Alguns veem isso de forma como uma precarização das relações de trabalho, enfim, eu discordo, acho que é uma outra forma da gente se relacionar no mercado de trabalho. Tá? Tem muitos profissionais que trabalham em consultorias ou que trabalham no recrutamento interno e pegam essas outras vagas, né, desses marketplaces para adicionar ali, para fazer um ganho extra, enfim. Então, essa é de fato uma nova oportunidade, um novo caminho para o recrutador que nos últimos anos a gente tem visto. Né? Um ganho, né, normalmente o ganho dessa pessoa nessas plataformas fica entre 15% e 30% aí do valor da vaga. Né? Então, se você tem ali uma vaga, por exemplo, de 10 mil de salário, normalmente o recrutador vai ficar com algo entre 1,5 e 3. Né? A remuneração média hoje de um recrutador aí iniciante, tal, ele está começando na área, fica na faixa de uns 4,5, dependendo do mercado. Se estiver trabalhando com tecnologia, às vezes um pouquinho mais, 5, enfim. Mas, teoricamente, se você fizer aí 3 vagas, né, de forma autônoma, você fica com salário, você tem um mês, né, o valor que você estaria trabalhando numa empresa. Com a diferença que você tem muito mais liberdade de tempo e de escala, né, se você tiver sucesso. Né? Tem uma empresa, por exemplo, alemã, tive uma reunião com eles semana passada, eles trabalham com esse modelo globalmente. Então, eles têm consultores no mundo todo, a maioria das empresas é alemã, mas você pode trabalhar com eles, né? E eles contratam projetos, aqui não só recrutamento, mas recrutamento é uma das atividades, mas eles trabalham com isso globalmente. Então, acho que a gente sai dessa esfera de olhar só para a localidade que a gente está, né? A gente passa a ter um horizonte muito maior. E aqui, novamente, acho que o foco sai da questão do processo para a experiência do candidato. Né? Eu vejo uma grande mudança de alguém que vai ficar olhando, fazendo, muito ocupado ali nas atividades mais processuais, porque isso a tecnologia dá conta de fazer hoje, e vai olhar muito mais para o design da experiência. Né? Passa a ser o que a gente já vê há alguns anos no RH, né? Um olhar muito mais integrado, de um design organizacional, do que propriamente alguém que cuida de processo ali. Né? Não sei se eu te respondi, Will, era isso que você queria saber? Era nessa linha? Zé, Fran, Elídio, bom dia. Obrigado por aparecerem aí. Alguém mais? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Maravilha, gente. Então, valeu, obrigado aí pela presença de todos. A gente se vê aí na próxima quinta-feira, então. Mais toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, a gente faz a live. Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso aí, que tenha ajudado, pelo menos dado um norte aí para quem participou. E fico à disposição aí para a gente bater um papo, tomar um café e falar devagar. Um abraço, boa quinta-feira, bom trabalho aí a todos.